Olá, sejam bem-vindos ao Voz Política. Meu nome é Matheus Garcia e eu sou o apresentador de hoje. Se você que ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo e se inscreva no Burning Podcast. São 40 minutos de conversa, sempre discorrendo sobre os mesmos assuntos. E hoje o nosso convidado, ou melhor, a nossa convidada, é a candidata Miriam Cardia. Seja bem-vinda, candidata. Muito obrigada, Matheus. Ela é candidata a vereadora. E para quem não conhece, quem é a Miriam Cardia? Miriam Cardia? Bom, na verdade eu sou Miriam Martins Cardia, o Cardia é do meu esposo e como é um sobrenome muito forte, pegou e até eu mesma sou assim no Miriam Cardia. Miriam Cardia é uma mulher muito batalhadora, tenho 57 anos, eu sou professora de formação, eu sou diretora de escola, eu trabalho na educação do município de Tietê há 34 anos e sou uma mulher que sonha e vai atrás dos seus sonhos. Eu sou mãe, filha, esposa, eu sou muito lutadora e estou aqui hoje para abrir meu coração, para abrir as minhas vontades, os meus desejos, para que as pessoas me conheçam melhor. Muito legal. Miriam, o que te motivou a entrar na política? Se puder, pode falar até olhando para a câmera para o pessoal de casa. Ah, tá. Legal. Então, Matheus, e o pessoal de casa? Na verdade, como eu falei, eu sou educadora, eu trabalho há 34 anos na educação e esse trabalho me proporcionou muitas oportunidades de trabalhar com a educação, com a política pública, as políticas públicas. As pessoas sempre vieram até mim, as pessoas sempre ali no trabalho, no meu dia a dia, me pediam algum auxílio para conquistar alguma coisa, me pediam algum norte para os seus caminhos, nos seus problemas a resolver. Enfim, a política pública entrou em minha vida. Eu trabalhei na igreja, eu já trabalho, eu já trabalhei eu fui a primeira procuradora da Procuradoria Especial da Mulher, que eu quero estar falando um pouquinho mais à frente. Então, foram muitas políticas públicas voluntárias que sempre me cercaram. E isso sempre me encantou muito. Poder conseguir alguma coisa para o próximo, principalmente para aqueles que estavam com dificuldade, é uma grande satisfação. Então, tudo isso já era uma política. E em 2020, quando meus filhos já eram maiores, um pouco mais bastante independentes, né, eu decidi que eu tinha tempo para me dedicar à política partidária. E aí, em 2020, eu me candidatei. Quero deixar aqui meu agradecimento aos meus 432 eleitores, porque eu tive 432 votos por questão partidária, eu não pude assumir, eu fiquei como suplente de vereador, mas isso foi uma coisa que me motivou ainda mais, saber que 432 pessoas, que é significativo na nossa cidade, apostaram em mim, acreditaram nas minhas ideias e na minha grande vontade de fazer uma política verdadeira, uma política limpa, uma política com amor e dedicada ao próximo, isso me fez muito bem. Então, em 2024, cá estou eu de novo, me colocando a serviço da população tietense. Muito legal, Miriam. E quais são as bandeiras que você carrega, as principais prioridades do plano de governo que você se identifica? Então, Matheus, eu acho assim que o vereador, na verdade, ele tem que conhecer tudo. Tá? O vereador que faz um bom trabalho não é aquele que bate lá na porta da escola com uma câmera e começa a gritar, aqui não tem isso, ou aquele que vai no hospital, a pessoa não está sendo bem atendida. O bom vereador não é este. Na minha opinião, o bom vereador, porque a vereança, o vereador, ele é o político mais próximo do povo. Ele sendo mais próximo, ele tem que conhecer cada detalhe da cidade, ele tem que conhecer a necessidade. Eu acho que ser vereador é viver o dia a dia da sua cidade. Tá? Então, isso eu acho importante. Agora, claro, a gente tem que ter horizontes, a gente tem que ter alguns projetos além de atuar no dia a dia das coisas. E como eu disse, a gente tem que conhecer. E eu conheço a educação do município, como se diz, de cabo a rabo. Tá? A educação do município, eu já fui professora, já estive por 10 anos em sala de aula, eu já tive por 4 anos na supervisão, eu já fui auxiliar de direção, eu sou diretora hoje. Então, tudo isso me trouxe uma bagagem muito grande, um olhar muito especial para a educação e todas as suas necessidades. Então, assim sendo, a educação é uma das minhas prioridades, porque eu acredito muito e eu acho que a gente tem que seguir muito o que está na Constituição, uma educação gratuita e de qualidade para todos os cidadãos. Isso não é um prêmio, isso é uma obrigação.
E Tietê hoje é uma cidade que tem muito a oferecer. Nós temos toda a estrutura, nós temos muito a oferecer, mas faltam alguns detalhes aí que eu quero estar comentando no decorrer do nosso bate-papo. A saúde, eu acho que é uma prioridade. Eu acho que é uma prioridade também. Então, eu acho que não dá para falar, eu quero lutar pela educação, pela saúde. Eu acho que a gente tem que conhecer as principais necessidades. Eu conheço muito a educação, quero atuar, e eu quero conheço um pouco da saúde. Eu tenho uma filha que é médica, que é ginecologista e obstetra, trabalhou por um tempo aqui, conhece muito outras redes públicas de saúde, porque ela gosta muito de trabalhar com o SUS, com a rede pública de saúde. E assim, eu venho observando também que tem alguns pontos em Tietê que poderia muito melhorar. Então, eu posso dizer que eu quero viver o dia a dia da nossa cidade como já faço, observar as necessidades e levar até a Câmara Municipal, através de emendas de requerimentos e com foco muito especial para a saúde e para a educação. Candidata, falando ainda sobre educação, quais são os principais projetos? Então, é aí que eu gostaria de falar bastante, porque assim, bastante não vou falar muito, hein, gente? É porque assim, a gente ouve muita reclamação da educação, a gente ouve muita insatisfação dos profissionais da educação. E o que é que está faltando? Puxa vida, falta material? Não, a gente tem, nós temos uma sociedade que colabora muito, os alunos eles vêm com muita coisa de casa, os que não vêm nós temos, a prefeitura não é falha na entrega desse material, pelo menos no básico que a gente precisa para o dia a dia. Os prédios, eu já ouvi muita gente falar, os prédios estão caindo aos pedaços. O prédio é fundamental? É fundamental. Eu trabalhei meus 25 últimos anos na Escola Alice, estou afastada agora, o prédio estava muito feio, com muita batalha, eu consegui uma reforma, foi cedido pela prefeitura essa reforma, o prédio está lindo, muitas outras escolas estão sendo olhadas. Então, o aspecto físico é importante, os alunos têm que se sentir bem, têm que ter prazer em chegar até lá, mas o fundamental da educação é a parte pedagógica. Tá? Os nossos alunos precisam ter condições de estar sempre em pé de igualdade com os alunos da escola privada, da educação privada, porque é que nós temos excelentes profissionais, nós temos professores bons, nós temos o material suficiente, nós temos famílias boas, nós temos alunos bons. O que é que falta? Falta um investimento hoje, que há muito tempo a gente não tem, na capacitação dos professores, na capacitação dos auxiliares, tá? Hoje a gente tem os agentes de desenvolvimento educacional, que são os ADEs, eles são colocados ali na rede muitas vezes, onde só exige-se segundo grau, eles são colocados sem saber direito o papel deles. Hoje os diretores de escola, eles não são mais como era o concurso de acesso, hoje o concurso é de ingresso, por lei. Eles são colocados muitas vezes ali, eles não conhecem a rede, eles não conhecem o trabalho. As escolas precisam ter orientador pedagógico, tá? Porque o diretor, ele não pode fazer o papel de orientador, o papel de diretor, ele precisa estar livre para ele poder acompanhar a escola como um todo, acompanhar a parte social. Então, hoje, o meu maior plano para a educação é ter um bom material pedagógico e ter uma boa capacitação, e quando eu digo capacitação, é uma capacitação contínua, que abranja desde a supervisão de ensino, porque o supervisor ele tem que estar muito bem formado para ele poder orientar uma escola e acompanhar, que abranja desde o supervisor de ensino, o diretor de escola, os professores, os orientadores pedagógicos e os auxiliares. Tá? Então, a capacitação e um material de qualidade para que os alunos possam realmente desenvolver o seu potencial e que para pessoas assim como eu, assim como você, que tem os seus filhos e que pensem muito no futuro deles, não precise se sacrificar para poder pagar uma escola para que seus filhos tenham um futuro. Então, eu acho que a gente tem tudo para isso. Só precisa ter um olhar de quem conhece a educação e de quem ama a educação. Porque quem não conhece vai valorizar o prédio, vai valorizar a merenda, vai valorizar algumas coisas assim, mas não sabe que o que é importante realmente... Porque quando o professor tem um bom material pedagógico, quando o professor sabe que o que ele está ensinando, o aluno está aprendendo, isso lhe traz uma satisfação tão grande que ele cada vez mais ele vai se dedicar a isso. Então, é uma satisfação assim mútua, é professor satisfeito, é aluno satisfeito e é a aprendizagem. E hoje a gente está muito falho nisso.
Falando ainda sobre educação, nós recebemos uma pergunta. Pois não. No nosso Instagram, ainda se você não segue a gente, clique @podcast.burning. Lá você pode fazer perguntas para os candidatos. A pergunta é, em relação à valorização dos agentes educacionais, quais as propostas? Sim, eu acho que ela está falando do agente de desenvolvimento educacional, né? Então, eu até citei um pouquinho assim, a minha proposta é que eles realmente entrem no calendário escolar, porque esse cargo é um cargo desvalorizado, porque horas eles fazem parte do calendário escolar, horas eles fazem parte do administrativo, eles não sabem mais a posição deles, tá? Quando em questão de recesso, por exemplo, para você entender, recesso, todos os professores têm direito ao recesso que está ali no calendário escolar. O agente de desenvolvimento educacional, eles não têm, porque nessa hora eles são administrativos. Na hora que eles estão cuidando dos alunos, eles são pedagógicos, eles têm que cuidar dos alunos. Então, a primeira proposta que eu tenho é que os agentes de desenvolvimento educacional, que eles façam parte do quadro do magistério. Eu acho que isso tem que ser estudada, essa lei, ver como é que a lei está, o que se pode alterar, porque tudo, Matheus, que a gente vai mudar dentro de uma rede, dentro de uma prefeitura, a gente tem que conhecer a lei e saber o que é possível. Não dá para você sair falando, eu vou fazer isso, você tem que conhecer e saber se é possível. Então, estudar essa lei e ver o que a gente consegue fazer para colocar os agentes de desenvolvimento educacional junto no mesmo documento do magistério, porque daí eles têm os mesmos direitos, porque eles estão dentro da escola. Tá? E uma segunda etapa que eu acabei de falar, é uma formação específica para eles. Em especial para aqueles que trabalham com as crianças de necessidade especial. A inclusão está aí, a gente tem que cumprir a inclusão e tem que ser cumprida com muito amor, com muito carinho, porque essas crianças merecem estar numa educação também de qualidade, numa educação que seja inclusiva. E esses ADEs que hoje atuam com as crianças de necessidade especial, eles não são preparados para isso. Ninguém chega e fala, você vai passar por uma capacitação, não, você pegou, seja ele contratado, seja ele efetivo, ele está ali e ele tem que saber trabalhar com aquela criança. Então, meus 2 pontos principais seria a inclusão deles no plano do magistério e a capacitação para eles. Certo. Agora, mudando um pouco de assunto, falando sobre segurança e infraestrutura da cidade. Quais são as propostas da senhora? Então, mais uma vez, como eu falei para você, não dá para a gente falar assim, no meu plano, porque é assim, o prefeito e o vice-prefeito, em especial o prefeito, ele tem que ter um plano em todas as áreas. É o papel dele ter um plano. O vereador, ele já tem que ter uma visão em todas as áreas, tá? Então, assim, o que eu consigo? Eu explanei, né, um pouco sobre a educação e a segurança. Eu não sou especialista na segurança, eu quero estar no dia a dia da cidade nessa questão também, assim como eu já fiz alguns trabalhos como a iluminação, por exemplo. A iluminação pública, ela é fundamental para a segurança. Eu moro no Jardim da Serra, tá? No bairro Jardim da Serra. A gente fica, às vezes, com algumas lâmpadas apagadas, ruas inteiras. A gente tem algumas pracinhas lá, que aí vai se dar até da infraestrutura, mas elas estão cheias de mato, por exemplo, e a rua apagada. Então, isso é uma falta de segurança muito grande. Então, eu acho que esse trabalho, ver onde é que essa iluminação pública entra. A iluminação pública, ela é de gestão direta com a prefeitura, ela é de uma gestão terceirizada. Como é que a gente vai acompanhar? Queimou uma lâmpada, o que é que a gente faz? Eu saí um dia fazendo um vídeo mostrando, porque os moradores falavam para mim, eu não consigo que me atendam. Falam para ligar no WhatsApp, falam para ligar no telefone e ninguém vem arrumar isso aqui. Eu saí fazendo no Jardim da Serra uma noite, eu saí fazendo um vídeo e era uma coisa horrível. Então, isso aí é uma parte de segurança que você não precisa entender muito para você ver que é uma parte importante da cidade. Outra coisa que eu acho muito importante também é a valorização da nossa GM, né? Eu acesso sempre os documentos da prefeitura, tudo que sai, eu encaderno até para eu ter, e o Estatuto da Guarda, o salário da Guarda Municipal, da GM, ele é
absurdo, absurdo. Como é que alguém que trabalha com segurança pode ser tão desvalorizado nesse sentido? Então, assim, a grosso modo, essa parte da iluminação eu acho fundamental. Essa valorização da GM, da nossa GM, eu acho que isso não pode ficar de lado, entendeu? Então, são algumas coisas. Infraestrutura. Infraestrutura, como todo mundo fala, asfalto, né? Eu sei que não é uma coisa simples. Tietê é uma cidade antiga, Tietê é uma cidade que tem muitos anos e por baixo de um asfalto tem toda uma estrutura, né? Então isso faz parte da infraestrutura da cidade. Então o que precisa ser feito? Peraí, onde é que nós vamos ter que começar a trocar essa parte de baixo para que o asfalto não viva estourado? Eu cito o Jardim da Serra também porque eu ando muito lá. Eu tenho uma rua de trás da minha casa que a gente não consegue andar. Foi feito recapeamento nas ruas principais. Até eu recebi um vídeo, porque como eu reclamo muito, eu recebi um vídeo, estamos fazendo. Tudo bem, está fazendo perfeito, mas está fazendo nas principais ruas, onde tem mais buraco, onde está mais difícil de andar. Então, fazer um estudo a longo prazo? É a longo prazo. O que a gente precisa trocar dessa infraestrutura? Como é que a gente vai fazer calçada também? Eu falo que as calçadas a infraestrutura, por conta do morador, e aqueles terrenos que estão lá. Tem bairro que a gente não consegue andar porque não tem calçada. Então, são coisas pequenas para um município, mas que precisam ser feitas e precisam ter um olhar de pessoa que está ali, que está andando, que está vivendo, que está recebendo os moradores, porque isso é importante. Uma rua quebrada, uma calçada sem nenhuma estrutura para a pessoa andar, isso causa acidente, isso pode causar morte. Isso não é só a beleza do município, né? Isso, então, é uma parte também importante. Então, como eu disse, eu, se eleita, pretendo estar no dia a dia da cidade. Eu tenho uma imensa vontade de me dedicar àquilo que a população precisa. Mas, a princípio, essas colocações que eu fiz para você em relação à segurança e à infraestrutura, eu acho que está bastante gritante no nosso município. Certo? Agora, mudando novamente de assunto, em relação à saúde e o bem-estar do povo tietense. Vamos lá. Saúde, né? A saúde é uma coisa que se grita também há muito tempo. Vai gestão, vem gestão e continua-se com aquele grande problema, as filas enormes nos postos, a Santa Casa superlotada, vai-se até a Santa Casa, manda-se ir no posto de saúde, vai-se até o posto, tem que agendar. Então, qual é a solução? Falar que vai pôr médico 24 horas, que vai pôr... Não vai. Não vai porque demanda de muita coisa, demanda de dinheiro, demanda de profissional, que é um profissional escasso hoje. Então, assim, eu penso muito nas teleconsultas. Eu acho que as teleconsultas seria uma forma de desafogar tanto a Santa Casa quanto o posto de saúde. Você precisa de um médico especialista, você vai lá no posto de saúde, você agenda, que hoje até acontece isso. Mas e as emergências? Ninguém consegue agendar uma doença, né? Tanto para a criança quanto para os adultos. Então, se existisse uma forma de teleconsulta, eu acho que desafogaria muito, seria mais viável, eu acho que seria mais barato até do que falar que em todos os postos vai ter médico para tudo o tempo todo, não vai ter. Então, eu vejo na teleconsulta que não é uma coisa difícil, muitos municípios já fazem isso e as pessoas podem ter acesso a essas consultas e continuar. Hospital é para uma emergência, um machucado, um acidente, especialidade vai continuar no posto, mas o dia a dia, a febre, a gripe, a virose, aquele sobrecarga, que a gente não escolhe o dia que vai ficar doente, né, Matheus? Ninguém escolhe, né? O dia que o seu filho vai amanhecer com febre, aí você vai vir aqui agendar para 10 dias. E isso já se arrasta há muito tempo. Então, eu acho que se a gente conquistasse um sistema de teleconsulta para desafogar esse dia a dia, e eu vejo, Matheus, eu faço teleconsulta com a minha filha, por exemplo, que ela é médica, ela está fora, eu faço teleconsulta. Umas amigas minhas vêm e falam e conversam com ela faz com algumas pessoas, claro, tem que ter muita responsabilidade, né? Você não vai falar qualquer coisa para o paciente. Ela nem gosta muito, porque ela fala, eu gosto muito de ver o paciente, né? Mas a gente faz e resolve. Existe receita digital hoje, existe tudo. Então, é uma forma de modernizar esse sistema através disso. Então, eu
pretendo batalhar muito para que a gente conquiste isso e mais algumas necessidades, né, como agilizar exames. Se a gente conseguisse desafogar a Santa Casa e o posto de saúde, eu acho que a gente conseguia fazer muita coisa aqui dentro da cidade, sem ter que mandar as pessoas irem de madrugada para Sorocaba, irem de madrugada para um lugar para outro, porque a gente tem conquistado aparelhagem para Santa Casa, a gente tem conquistado aparelhos para outros lugares, a gente tem condição de atender aqui. Se a gente enxugar isso, esse atendimento, essa demanda imensa do nosso hospital, a gente consegue esse trabalho. Aqui em Tietê, muita gente vai evitar de ter que pegar e ir fora. Sem contar que tudo isso, além do desgaste da pessoa, é o gasto para o município, é funcionário que vai fora de hora, é combustível, é manutenção de carro. Então, a gente tem como trazer para Tietê muito trabalho, muita especialidade, muitos exames, sem ter que mandar todo mundo para fora. Então, esse também vai ser um olhar muito específico meu. Certo. Agora falando sobre economia e cultura local. Como você pretende atrair investidores, projetos para atrair investidores e ampliar a cultura local? Então, Tietê é uma cidade que ela poderia ser até uma cidade turística, né? É uma cidade... Ai, deixa eu só tomar um pouquinho de água. Pode beber, fique tranquilo. Falo muito, né? Tietê é uma cidade que ela poderia ser uma cidade turística. Ela poderia, por exemplo, nós temos o nosso parque ecológico. O nosso parque ecológico, quando ele foi criado, ele era lindo. E hoje ele podia estar muito mais bonito. Ele podia ter agregado algumas coisas ali que é de cultura, ele podia ter sido agregado ali coisas que atrairiam as pessoas. Você falou da cultura e da economia. Que daí já é uma coisa unida, né? Cultura e economia. A nossa cidade, ela foi também considerada polo das confecções. E hoje a gente sabe que muita confecção em Tietê fechou, né? Que muitas confecções fecharam e muitas vezes até por falta de mão de obra. Então, você vê como que uma coisa é interligada à outra, né? Para a nossa cidade crescer em questão da economia, a educação é fundamental. Nós temos educação de período integral, onde as crianças ficam ali sem muito projeto para elas. Alguns projetos muito meio que para ocupar o tempo. Se esses jovens, porque essas crianças do ensino fundamental, eles poderiam aprender uma profissão dentro da escola. Com 13, 14 anos eles conseguem. Aí nós temos o ensino profissionalizante na ETEC. Então, se a gente conseguisse formar mão de obra aqui para trabalhar nas nossas confecções, nas nossas fábricas, talvez fosse uma solução até das que estão aqui continuarem e de outras virem. Porque os empreendedores, quando eles vão fazer um trabalho no município, quando eles querem colocar uma empresa, eles fazem um estudo de tudo, né? Eles fazem um estudo, inclusive, de mão de obra, porque hoje transportar trabalhador de uma cidade para outra é muito caro. Então, eles fazem. Então, se a gente investir mais na educação e formar mais os nossos jovens e conseguir segurar os nossos jovens mais na cidade, né? Porque hoje os nossos jovens saem para fazer uma universidade e não voltam mais, né? Então, a nossa cidade, ela vai ficando uma cidade escassa de mão de obra. Então, formar a mão de obra dentro da cidade para que a gente possa atrair empresas. Eu acho que é um passo que parece ser até insignificante, porque eu não posso aqui falar para você, eu pretendo diminuir impostos, eu pretendo... Porque a gente tem que falar dentro do que é possível. Então, o que é possível? É possível investir nos nossos jovens, investir na juventude para que ele fique aqui, para que ele se forme aqui e para que ele tenha trabalho. E para ele ter trabalho, os empreendedores têm que vir. Então, é sempre uma coisa interligada. Então, eu penso muito nesse investimento nos nossos jovens. Eu penso em questão à cultura, ao lazer. Eu acho que o nosso Lago da Serra era um lugar lindo, um cartão postal da nossa cidade. Hoje é um lugar fedido, vou falar no sentido exato da palavra, né? Eu moro lá também, passo todos os dias lá, e seria um lugar que seria um cartão postal da nossa cidade. Então, Tietê poderia apostar um pouco no turismo, Tietê poderia tentar resgatar aquelas confecções que a gente teve, preparando mão de obra, tá? Nós tivemos aí muitas madeireiras, né? Que acabaram, a gente sabe que a pandemia
quebrou muita coisa, mas também é uma dificuldade muito grande de mão de obra e em todos os setores. Nós temos uma empresa aqui que está fazendo mutirão aos sábados para ver se vem gente para conseguir dar emprego. Então, não é a falta de emprego, e sim a falta de uma qualificação de mão de obra. Então, enquanto vereador, eu acho que dentro dos limites, dentro do meu conhecimento, e vou buscar sempre muito mais. São essas as minhas colocações. Certo, candidata. Eu gostaria que você deixasse nesse momento uma mensagem para os eleitores nesse momento tão crucial das eleições. Ixi, já acabou meu tempo? Não. A pessoa fala bastante, né? Uma mensagem para os meus eleitores. O que eu gostaria de falar para os meus eleitores? Que a gente precisa votar com muita consciência, muita. Não vote para aquele seu amigo que te deu um churrasco, não vote para aquele seu amigo que te prometeu uma cesta básica, porque depois não adianta a gente reclamar. A gente tem que olhar, em primeiro lugar, eu sempre digo, eleitor, que eu estou na segunda etapa da minha campanha, porque a primeira etapa é o que a gente construiu ao longo da vida. Então, vote naquele que você vê que sempre trabalhou por você, pela sociedade, que sempre trabalhou pelas pessoas de uma forma ou de outra, que tem uma vida íntegra. E aí você pode escolher quais são os projetos dele, quais são as ideias e as vontades. Vamos votar com consciência, porque desse voto depende toda a nossa cidade, depende tudo que acontece com a gente, até o ar que a gente respira depende da política. A escola que o seu filho estuda depende da política, e nós não podemos entregar isso nas mãos de quem a gente não confia só porque é meu amigo, tá? Então você pode continuar sendo amigo, mas realmente analise se ele vai ser aquele que vai te representar. Então, a minha mensagem para você, eleitor, é esta. Caso tenha alguma pauta que a senhora queira falar, pode falar também. E eu deixo esse tempo para as considerações finais, e caso a senhora queira falar sobre mais alguma pauta, fale as suas redes sociais e também o número para o pessoal não esquecer. Sim. Eu acho que eu falei um pouco de tudo que eu gostaria de falar, né? Eu sou muito falante, que eu gostaria de falar. E o que eu quero deixar aqui, então, vote com consciência, com amor, vote com carinho, tá bom, eleitor? E o meu nome é Miriam Cardia, eu sou do Partido Republicano, o meu número é 10222. As minhas redes sociais, eu tenho Facebook, eu tenho 2 Facebook, tá? Miriam Cardia, um é perfil político e outro é o meu perfil social, e o meu Instagram é Cardia Miriam. Eu esqueci só de falar um pouco, não sei se dá tempo ainda. Pode falar, tem tempo. Eu esqueci de falar do serviço voltado às mulheres, tá? É uma das minhas bandeiras também, é uma parte muito importante e eu acabei esquecendo de falar. Como eu disse, eu fui a primeira procuradora da Procuradoria Especial da Mulher. Foi um trabalho maravilhoso que foi instituído na Câmara Municipal através do então presidente, o Alfredo, e eu fui eu fui a primeira procuradora junto com mais 2, e a gente estava fazendo um trabalho assim muito bonito com as mulheres. A gente estava dando um apoio grande àquelas pessoas, aquelas mulheres que sofriam violência doméstica, que sofriam preconceito, e a gente chegou até ao Ministério Público. A gente estava tentando trazer, junto com a juíza, junto com o Ministério Público, um aluguel social para a gente não só falar e orientar as mulheres, mas também para a gente conseguir tirá-la do espaço de violência e conseguir dar uma nova vida para ela. E aí foi mudado a Câmara Municipal, a presidência, e nós fomos dispensados por um e-mail só, então foi parado, né? A gente dedicava voluntariamente muito trabalho, estava começando a fazer um trabalho nas escolas, e essa é uma das minhas grandes bandeiras também, que a gente consiga de novo a Procuradoria da Mulher, que a gente consiga estar nas escolas, porque eu falo que dentro de uma escola, com os jovens, é que a gente começa essa transformação. E não era só com as meninas que a gente estava começando a trabalhar, a gente estava começando a trabalhar com os meninos, o respeito. O que era o respeito, e quando a gente terminava o nosso trabalho, que eram palestras interativas, a gente ouvia: nossa, dona, eu não sabia que isso era violência contra as meninas. Então era um trabalho assim que é muito gratificante e que não poderia ter acabado. Então uma das minhas bandeiras é essa, o trabalho junto às mulheres, para que as mulheres possam dizer não a todo tipo de violência e de preconceito. Eu hoje ainda continuo fazendo um trabalho de empoderamento feminino com o apoio do Cicobi, mas é
um trabalho que abrange menos pessoas, né? Então, dentro da prefeitura, dentro da Câmara Municipal, é uma coisa que tem uma dimensão maior e que eu gostaria muito que voltasse. Então, mulheres, contem comigo. Certo, candidata, muito obrigada pela participação. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Muito obrigado também você que ficou até o final. Mais uma vez, obrigado, candidata. Sou eu quem agradeço a oportunidade, uma oportunidade maravilhosa, um trabalho lindo, imparcial, como você falou, né? E é onde a gente pode falar um pouquinho da gente, né? Muito bom, muito obrigada. Você que ainda não se inscreveu no Burnie Podcast, clique aqui, nos siga nas redes sociais, @podcast.burnie, certo? Até o próximo Voz Política.